O quinto erro, então, o que é o quinto erro que eu observo bastante na análise de 5 porquês? É considerar uma causa potencial como uma causa raiz conclusiva. Isso aqui também acontece com muita facilidade. Pessoal, lembre o seguinte, né? Que uma causa raiz potencial, ela precisa ser comprovada. Portanto, a princípio, essa causa potencial que você intuitivamente analisou juntamente com as pessoas, depois que você definiu bem um problema, ela é a princípio uma hipótese a ser testada. Então, cuidado quando você define e você conclui que uma causa potencial é uma causa raiz conclusiva. Muitas vezes não é, ela precisa ser comprovada. Portanto, a princípio, ela é só uma hipótese que pode ser. Então, pessoal, qual que é a solução? É você realmente coletar dados após as ações sobre a causa potencial que você realmente implementou, para que realmente você acompanhe a evolução daquele efeito para ver se ele pelo menos ele diminuiu significativamente. Então é necessário que você, após a implementação da ação sobre a causa, você colete dados para que através aí da lógica você possa comprovar que a causa realmente não é mais só potencial, mas é realmente uma causa raiz conclusiva, né? E analisar se os resultados de mudança eles são relevantes, positivos e sustentáveis ao longo do tempo. Então nós vamos dar um exemplo de um indicador que depois de uma determinada mudança que foi feita no processo sobre uma causa, o indicador ele realmente vai indicar para você, através de um indicador que seja relevante, que a alteração realmente, né, foi positiva, surtiu efeito e ela está sendo sustentável ao longo do tempo. Não foi simplesmente um sinal, um ruído que aconteceu no meio do processo. Pessoal, aqui está um formato de 5 porquês que eu acho bem interessante, que você tem inclusive a chance de validar uma hipótese. Então, lembra daquele fenômeno que nós acabamos de descrever da bicicleta, né? Então, o equipamento aqui é a bicicleta, o local é a oficina e aqui está a descrição do fenômeno que a gente falou lá atrás, né? E aqui você tem a chance de fazer um primeiro round, o segundo round, o terceiro, o quarto, depois tem as ideias de melhoria. Então perceba bem, a primeira pergunta é sobre esse fenômeno. Por que ocorre alto índice de falhas do sistema de freio? Então perceba bem que em cima dessa primeira pergunta, depois que você definiu bem o fenômeno, você perceba que nesse relatório tem algumas respostas preliminares. Porque o disco do freio é torto, que é o item A. Depois tem porque existe folga no cubo da roda, que é o item I. Se você virar a página no J, porque a pastilha está falhando, e no M, porque a roda está solta. Agora perceba bem, aqui em observações tem F, se você realmente não conseguiu comprovar e confirmar a hipótese, ou V, é realmente verdadeiro. A hipótese foi confirmada e a análise terá prosseguimento. Então perceba bem que dessas 4 primeiras respostas, a primeira ela está confirmada com V, ou seja, o disco de freio ele foi confirmado. A folga no cubo da roda ela é falsa, ela foi analisada e essa hipótese não pode ser sustentada. Pastilha falhando é uma hipótese verdadeira e roda solta é uma hipótese falsa. Sobre as hipóteses que foram verdadeiras da primeira rodada, eu faço uma nova pergunta. Por que o disco de freio estava torto? Né? Que é sobre essa primeira resposta. Aí eu tenho algumas respostas. Esforço excessivo, material de má qualidade e desgaste irregular. E desalinhamento com eixo. Folga de cubo na roda. Eu faço, essa hipótese é falsa. A próxima da primeira rodada que era verdadeira, eu faço uma segunda pergunta. Por que as pastilhas estão falhando? Então eu tenho aqui espessura menor que o ideal e pastilhas envidraçadas. E nesse segundo round,
eu começo a observar também o seguinte, a validação das hipóteses. Esforço excessivo, ele é validado. Material de má qualidade é falso. Desgaste irregular é validado. E em cima do que foi validado, o terceiro round começa a perguntar novamente, mas por que o esforço foi excessivo? E aí tem novas perguntas e a validação. E no final do quinto round, eu tenho aí a causa mais provável, que teoricamente nesse exemplo já foi validada. E sobre essas causas validadas, que tem um Vzinho, né, de verdadeiro, eu posso colocar aí algumas ideias de melhoria, para que então depois eu tenha aí as causas raízes que foram mais prováveis e a princípio, pelo exemplo, está validada e quais são as contramedidas, tá bom? Então tá aqui um exemplo bacana de formato de 5 porquês que você pode desenvolver aí ao longo do processo e é bem didático e simples para as pessoas seguirem. Então, pessoal, vamos ainda finalizar o quinto erro falando sobre o seguinte, o que eu preciso realmente para que eu valide uma hipótese? Como já comentado, depois que eu proponho a solução, eu tenho que, através do indicador, perceber como era antes, né? Aqui está a data de mudança, foi na semana 8, eu tinha um comportamento antes e aqui está um comportamento depois. Então eu posso perceber que sobre esse indicador houve realmente uma mudança antes e depois, e principalmente depois, nesse caso aqui, quanto menor, melhor, ele está sendo sustentado ao longo do tempo. Então isso realmente prova que realmente a minha causa raiz e principalmente a solução sobre ela foi bastante efetiva. Então está aqui uma solução bacana aí sobre o quinto erro de análise de 5 porquês. E algumas armadilhas importantes, pessoal, que a gente costuma cair. Perceba o seguinte, né? Eu tinha uma situação anterior ao dia 20, no dia 20 eu fiz uma mudança e tinha uma situação depois. Mas perceba que o dia que eu coletei o dado, e foi um dia só, antes e depois, não explica basicamente que aquela alteração, que na verdade eu tinha um problema, né? Foi simplesmente um ponto da variação para o máximo natural do processo e um ponto da variação natural do mínimo, que na verdade eu peguei por acaso e me pareceu que eu tinha um problema e que a solução foi efetiva, quando na verdade foi simplesmente apenas uma amostra coletada no processo. Aqui não houve alteração nenhuma, né? A variabilidade, a média, ela é igual ao longo do tempo. Então é um erro que muitas vezes a gente comete quando pega simplesmente um dado antes e depois de uma determinada melhoria, saindo comemorando, né? A segunda armadilha é a mesma coisa. Antes eu tinha aí uma causa especial, então aqui eu tenho um time series e aqui eu tenho uma carta de controle, então aparece aqui uma causa especial acima de 3 desvios padrões, né? Então eu coletei um dado justamente num dia que houve uma causa especial e é natural que depois que eu fiz a mudança, essa causa especial ela foi embora, o processo voltou a ficar estável. Mas essa estabilidade após não tem nada a ver em relação à mudança que eu fiz, e sim algo especial que aconteceu naquele dia aqui no dia 15 e fez com que eu tivesse causa especial. Então cuidado quando acontece essas causas especiais, e se você não tem muita habilidade para analisar, pode incorrer em problema na sua análise. Aqui é a mesma coisa, tem um processo que tem uma variabilidade bem alta, eu pego um ponto antes e um ponto depois da mudança e acho que aquilo mudou, quando na verdade a variação é natural e alta e eu tenho a mesma situação antes e depois da mudança. O que de fato realmente caracteriza uma mudança eficaz é quando, em cima de um indicador relevante, como nós tínhamos, eu tinha aí uma série bem mais alta e estável, eu fiz uma mudança na semana 20 e eu tenho um processo estável com uma variabilidade e uma média muito menor. Então aqui na carta de controle antes e depois eu consigo verificar isso com facilidade. Eu vejo uma situação antes e uma situação depois, eu vejo inclusive as retas de média, bem como os limites de controle que
mostram a variabilidade do processo muito bem distintas entre um caso e outro. Então aqui realmente eu posso afirmar que a alteração que eu fiz, ela foi comprovada. Então isso é muito importante, esse tipo de indicador que poucas pessoas fazem e acompanham no dia a dia, pessoal.